Prezados estudantes, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos para mais uma aula de Física. Meu nome é Hugo Henrique, sou professor de Piraquara e venho aqui para dar um suporte para vocês. Nessa aula em específico, vamos fazer uma breve retomada de alguns conceitos que já vimos e mostrar até com umas certas aplicabilidades. Então, vamos avançar aqui, me acompanhe na tela. Temos aqui então o que iremos rever nessas aulas, os conceitos ali associados a vetores, força resultante e também a quantidade de movimento, ok? Vamos avançar então, até para que vocês consigam ter uma ideia do que estaremos trabalhando. Então vamos ao quiz. O que são vetores? São a base das grandezas escalares? São grandezas que apenas o valor numérico fornece toda a informação necessária? Ou letra C, são constituídos de módulo, direção e sentido? Um tempinho para vocês resolverem aí. Pessoal, vamos lá então para fazer a resolução. Lembrando que vimos em aulas anteriores, os vetores, só o valor numérico não resolve a minha situação. Eu dependo de outros componentes que vêm a vincular uma finalidade para aquele valor numérico. Dentre eles, temos ali então, já temos o módulo, que é o valor numérico, temos a direção e temos também o sentido. No caso em questão, letra C dá o suporte para que a gente consiga estar relembrando um pouquinho esses componentes ali, certo? Vamos avançar então na nossa tela. Temos aqui então a concepção de vetores. Vamos lá então, pessoal. Vetor, ele é representado por um segmento de reta que você tem ali, ou uma semi-reta, onde você vai ter um começo e você tem uma extensão, indicando para onde você vai ter o movimento. A representação desses vetores vem com uma flechinha em cima da letra, sempre essa flecha estará apontando para a direita, certo? Ah, mas eu estou fazendo um movimento para a esquerda. Não há problema nenhum, é o sistema que a gente padronizou para estar indicando um sistema vetorial, ok? Então, assim, temos essa caracterização dentro dessa temática, então temos que a pontinha da flecha vai estar indicando a direção e o sentido do movimento. Então, a flecha sempre vai estar fazendo esse direcionamento. Temos aqui também, ó, se eu for analisar desde o começo desse segmento até a ponta da flechinha, então vamos ter aqui basicamente o que a gente chama de extensão ou o módulo da grandeza desse constituinte. Então aí são informações extremamente necessárias para que a gente consiga entender o que está ocorrendo. Lembrando também que a ideia de vetor, você tem a composição dessa circunstância que pode ser na horizontal ou na vertical, mas percebam que o sentido dessa flechinha ali, ele está meio que inclinado. Então você tem uma composição do movimento aqui em conjunto, ele está indo para frente e também ao mesmo tempo, para essa tela de observação de vocês, ele está indo levemente para cima. Então isso dá uma caracterização desse tipo de movimento. É o segmento que representa esse vetor, nesse caso ali. Avançando então para a nossa próxima tela, temos ali então vetores, força resultante, como que a gente consegue estar articulando? A força resultante é a soma vetorial de todas as forças que atuam sobre um corpo. Ela é quem determina a direção, o sentido e a intensidade da aceleração de um corpo. Bom, o que eu venho dizer para vocês ali?
Quando você está fazendo uma análise de um objeto onde tenha mais forças atuantes, então o que acontece? Você não está trabalhando de maneira individual, você tem um conjunto de forças atuantes sobre um único objeto. Uma tendência que você consegue estar trabalhando, vou fornecer aqui para vocês 2 exemplos, é o caso, por exemplo, ali de um cabo de guerra, onde você tem um conjunto de crianças, por exemplo, que forma a equipe A, que está à direita, um conjunto de crianças que forma, por exemplo, um segundo conjunto, que seria o conjunto B, que temos ali, e vai ter atuação de forças. Então, vai vencer quem vai aplicar a maior quantidade de força, vamos dizer assim. Então, assim, a força resultante, nesse caso, vai estar direcionado sempre para a equipe mais forte, certo? Ou temos uma outra circunstância que podemos estar abordando na próxima tela. Então, vamos aqui à próxima tela e temos aqui a ideia que você vai ter de atuação de forças, geralmente associada a um veículo. Provavelmente você já deve ter auxiliado alguém ou já ter visto alguma situação dessa, aonde de repente assim um carro, um veículo que você veja ali do conhecido seu ou até de algum desconhecido tem a necessidade de pegar no tranco. Então o que acontece? Geralmente você vai ter diversas pessoas que estarão empurrando esse veículo até que você consiga fazer com que o veículo pegue. Então assim, se for uma pessoa empurrando, vai garantir que tenha movimentação? Não necessariamente, mas se tiverem 10 pessoas, fica muito mais fácil da situação vir a ocorrer. Nesse caso em específico do exemplo, vamos ter pessoas que vão estar atuando ali de maneira contrária. Vamos então fazer a leitura da situação aqui. Temos ali, ó, na figura ao lado, considere 2 pessoas empurrando o veículo com forças F1, ali de 500 newtons, representado pela pessoa que está na esquerda, ali no fundo do Fusca, e uma força F2 de 450 newtons, uma pessoa que está na frente do Fusca fazendo uma força para trás. E ele pede ali, desconsiderando o atrito, qual é a força resultante sobre o veículo. Então, um pouquinho de tempo para vocês resolverem essa questão. Pessoal, a situação que temos ali acontece o seguinte, vou ter uma força de atuação de 500 newtons para esse lado, certo? Vou ter uma força de atuação de 450 newtons para esse lado. Vai sobressair a força maior. Como a força está sendo aplicada, as forças estão sendo aplicadas em sentidos opostos, eu vou fazer a força maior menos a força menor. Vamos então à tela. Então, o que temos como referência? A força de intensidade vai garantir que esse Fusca ele se desloque ali para a direita com uma força de intensidade resultante desses 50 newtons. Então, é isso que temos como caracterização, ok?
Vamos então ali à nossa próxima tela? Então assim, retomando um pouquinho da ideia da quantidade de movimento. Então a quantidade de movimento é a relação entre massa e velocidade, é uma grandeza vetorial que apresenta a mesma orientação do vetor velocidade. Então assim, mais uma vez temos aqui a ideia de uma esfera onde tem uma massa m, pode ser uma massa grande ou pequena, independente disso. Temos ali a velocidade que está fazendo com que esse objeto se desloque da esquerda para a direita, com a quantidade de movimento também atuando da esquerda para a direita. Então assim, como é uma esfera, ele vai deslizar, vai rolar ao longo dessa superfície, certo? A quantidade de movimento ela é definida por outras duas grandezas ali, que é massa e velocidade, o produto entre elas. E aí temos ali a situação do Sistema Internacional de Unidades, que ela é definida como quilograma vezes metro por segundo. Então temos essa definição ali. Avançando para a nossa próxima tela, então temos aqui um exercício que eu vou fazer a leitura com vocês agora, daí eu vou dar um tempinho para vocês responderem. Aqui, um utilitário de massa 2.000 kg e um carro de massa 1.000 kg movem-se com velocidade de 108 km por hora, em uma mesma trajetória retilínea. Avalie as afirmativas abaixo e indique qual delas é verdadeira. Opção A. A quantidade de movimento é uma grandeza escalar e, portanto, não depende nem na direção nem do sentido da velocidade. Letra B. Como o utilitário e o carro têm a mesma velocidade, a quantidade de movimento desses veículos também é a mesma. Letra C. O vetor quantidade de movimento do utilitário de módulo 3 vezes 10 elevado à quarta quilogramas vezes metro por segundo, ou no caso ali em questão temos ali o correspondente a 30.000 quilogramas, e sempre o mesmo sentido do vetor velocidade. Letra D, os vetores quantidade de movimento do utilitário e do carro serão iguais, caso eles tenham velocidade com a mesma direção e mesmo sentido. Letra E, o valor da quantidade de movimento de cada um deles é diferente, porque suas massas são diferentes. Uns minutinhos para vocês pensarem aí a respeito.
Gente, um detalhe que você tem que perceber aqui é que a quantidade de movimento ela vai estar relacionada com a velocidade e também com a massa, certo? Então assim, objetos podem se encontrar exatamente a mesma velocidade, porém, se tem massa diferente, a quantidade de movimento final acaba sendo diferente. E nessa circunstância, temos ali então que a letra E é a resposta mais plausível para o que temos ali, ok? Então assim, vamos ali à nossa próxima tela. Temos aqui então mais um exercício ali, ó. Então vou fazer a leitura com vocês. Uma caminhonete de massa 3.000 kg descreve uma trajetória retilínea com velocidade de 20 metros por segundo. Determine a quantidade de movimento. Então, assim, vou dar um tempinho para vocês copiarem e já vamos resolver juntos aí a questão. Me acompanhem aqui, vamos fazer então a resolução. Eu deixei aqui no quadro, na lousa, então aqui, o sistema que eu havia abordado com vocês em aulas anteriores, aqui ó, as letras correspondentes da equação. Estaremos trabalhando com a quantidade de movimento, então eu já deixei a equação direcionada. Lá no enunciado, ele aborda para a gente ali, então uma massa correspondente a 3.000 quilogramas. Ele aborda também uma velocidade em questão ali de 20 metros por segundo. Lembra que eu havia comentado com vocês que é pertinente deixar as letrinhas ali ao lado e depois, conforme você vai fazendo a leitura, você insere valor numérico na letra correspondente? Então aqui você já tem uma descrição. A equação já temos, basta efetuar a substituição. Quantidade de movimento, eu não sei, por isso deixei essa interrogação. Então vamos acompanhar aqui. Quantidade de movimento é igual a massa, só que a minha massa vale um total de 3.000 quilogramas.
vezes a velocidade, que vale então ali um correspondente a 20 metros por segundo. Multiplicando os componentes, pega como referência os números diferentes de zero e ao fazer 2 vezes 3, teremos 6. 1, 2, 3, 4 zeros, jogamos ao final. Então teremos ali 60 mil. O importante na física é discriminar isso com a unidade de medida. Massa é representado por quilograma. Velocidade é representado por metro por segundo, ok? Então temos essa referência ali. Então vamos voltar então à nossa tela. Temos aqui então como resposta correspondente a letra A. Então vamos avançar ali. Quantidade de movimento, o que temos ali? Então podemos analisar para um conjunto de corpos em movimento unidimensional. E nesse caso não é apenas um constituinte, você pode ter diversos corpos. Aquela representação que temos ali como M, N, V, N, indica que você pode ter assim diversos componentes ou diversos constituintes. Você representa geralmente por N quando tem uma integração muito grande. Aqueles constituintes pode ter 3, pode ser 5, pode ser 10, pode ser 100, depende da quantidade de constituintes que atuam no seu sistema. Então, isso vai dar uma representação. A soma de cada um deles vai gerar uma parcela que integra a minha quantidade de movimento total. Então, assim, temos ali, então, a ideia da quantidade de movimento, imaginando aqui uma seguinte situação. Quando você tem ali uma vidraça, e assim, principalmente meninos fazem isso na infância, jogando muito futebol, aonde chuta uma bola e sem querer acerta uma vidraça. Nessa situação, então, geralmente acontece o quê? A quebra da vidraça em virtude do impacto. Você vai ter uma massa, que é da bola, a intensidade da velocidade da bola depende da força do seu chute. Então aí você geralmente acaba ocorrendo isso. Se você pegar, por exemplo, uma bolinha de tênis de mesa, então assim, ela tem uma massa pequena. E o que acontece? Às vezes ela bate, por exemplo, na estrutura e ela acaba voltando, sem quebrar a estrutura do vidro ou da vidraça. Então você tem essas características. Então, o que temos ali nesse correspondente ali? Então vamos ter grandes velocidades? Geralmente sim, mas a diferença básica é na estrutura da massa, que estaremos ali. Se você vai pegar uma bola de ping-pong, como é convencionalmente conhecido, ou tênis de mesa, é muito menor do que uma bola de futebol de capotão. Então, assim, aí você tem essas estruturas ali. Então, isso acaba interagindo no nosso sistema. Então, assim, isso vai dar basicamente todo o conceito que temos ali. Mas, em ambos os casos, estaremos vinculando com a quantidade de movimento. Vamos à próxima tela. Temos aqui, ó, comparando o constituinte que temos, aqui é representado como notação científica, mas assim, vamos pegar aqui esse 2,5 gramas que temos ali. É muito pequeno, comparado com a massa da bola, que chega ali a 450 gramas, quase meio quilo. Então assim, aqui você tem uma diferença muito grande ali na ideia da massa. Quando você tem o padrão da velocidade, até é o mesmo, mas olha a diferença no resultado final, que chamamos ali então de módulo de quantidade de movimento. Percebam mais uma vez, temos a mesma velocidade, o que vai diferenciar o nosso resultado final vai ser a massa dos constituintes, certo? Então assim, isso é importante. Podemos ter a mesma velocidade para os objetos ali, mas eles podem ter quantidade de movimento diferenciada em virtude das suas massas. Ou eu posso ter assim, objetos que tenham massas iguais, mas sejam diferentes a quantidade de movimento em virtude das velocidades diferentes. Então assim, isso é sempre bom você estar atento, ok? Então assim, atenção muito nessa etapa. Vamos então à nossa próxima tela? Temos ali então a ideia da conservação da quantidade de movimento, que indica que a grandeza deve ser conservada para um sistema, evitando a ação de forças externas. Então não teremos atuação de força externa. Então assim, a ideia constituinte do sistema representa que a quantidade de movimento inicial que está sendo inserida no sistema, ou que é a constituição do sistema, é igual à quantidade de movimento final do sistema. Você não consegue acrescentar, você não consegue reduzir. Se fizer isso, não é força conservativa. Você vai ter a atuação de algum componente externo que estará trabalhando com isso.
Então assim, vamos a mais um exercício aqui, ó. Uma situação corriqueira na aviação civil é a colisão de aves contra o para-brisa dos aviões. A inusitada colisão provoca uma brusca variação na quantidade de movimento da ave. Essa variação é maior, menor ou igual à variação de quantidade de movimento do avião, porque os passageiros não percebem a variação da velocidade do avião. Vou dar uns minutinhos para vocês pensarem a respeito. Um primeiro momento, o que é necessário você perceber é o seguinte: a caracterização da massa entre os objetos.
Uma ave, vamos imaginar que ela seja muito pesada, 20 quilogramas, mas muito pesada mesmo. Agora vamos imaginar um avião, só a fuselagem dele já tem uma massa ali que chega a toneladas, então aí você já vai ter uma diferença muito brusca nesse constituinte da massa, certo? Mas algumas aves não chegam nem a uma massa de 20 quilos, acabam sendo bem menores ali, 1,5, 2 quilogramas, então assim, imaginando nesse contexto. Quando acontece a colisão entre eles, quem vai sentir essa maior diferença que vocês vão ter ali vai ser quem? Você vai ter ali que a ave acaba sentindo por causa do impacto que você tem ali. A ideia do avião, o que acontece? Como ele tem uma massa muito grande e você tem ali uma quantidade de movimento de maneira generalizada extremamente ampla, então assim, vai sofrer esse impacto? Vai. Você vai sentir isso? Não, é muito pequeno. A gente consegue basicamente desconsiderar isso. Assim, é tão pequeno que se consegue considerar quase como sendo nulo a situação. Então, assim, os passageiros que estão dentro, eles estão compondo a massa do avião, juntamente com a fuselagem, as poltronas. Então, assim, você tem uma massa muito grande e, assim, a diferença nessa variação acaba passando basicamente imperceptível. Então, o que temos aqui? Eu trouxe essa resposta para vocês, mas não existe necessariamente uma forma de você conduzir a resposta. Você consegue estar trabalhando com elas de maneira que você consiga compreender a situação e você consiga descrever a resposta sem que seja necessariamente com essas palavras. Então aí fica um pouco mais aberta a forma de você estar descrevendo isso, ok? Então não se preocupem se a resposta de vocês não foi exatamente igual ao que eu trouxe aqui, mas tem várias maneiras de você estar respondendo essa mesma situação, ok? Então vamos ali a um próximo exercício para darmos mais uma referência dentro dessa etapa. Então, olha o que ele fala ali, estaremos trabalhando com a conservação da quantidade de movimento, dessa vez trazendo um exercício assim de vestibular. Será que é tão complicado assim de resolver? Vamos ao exercício. Um vagão A de massa 100 kg move-se sobre os trilhos horizontais com velocidade de 10 metros por segundo. Temos a figura A, que está representando ali o carrinho que está em deslocamento para a direita, com a velocidade representada então de 10 metros por segundo. Em determinado instante, um bloco B de massa 25 kg cai verticalmente sobre o vagão, ficando aderido a ele. Ou seja, o que acontece então é uma queda, onde você vai ter um sistema de movimento que agora é carrinho mais bloco que vai estar se deslocando. Desprezando o atrito entre o vagão e os trilhos, a velocidade do conjunto vagão-bloco passa a ser d. E antes de eu dar um tempinho para vocês resolverem, percebam que na ideia da conservação da quantidade de movimento, se eu reduzir a massa, eu tenho um acréscimo na velocidade para compensar. Se eu aumento a massa, vai ter uma redução da velocidade. Então fica isso como dica inicial para vocês começarem a fazer a resolução dessa situação aí.
Bom, vamos então à resolução. Me acompanhem aqui então no quadro. Temos ali então a massa do carrinho constituída que o exercício forneceu, que vale ali 100 kg, certo? A massa do bloco vai ser ali então de 25 kg, certo? A velocidade do carrinho, vamos analisar ali, acaba sendo de 10 metros por segundo. A velocidade do bloco, então, inicialmente, para esse conceito, então, vamos assumir que ele seja zero, certo? Então, assim, a quantidade de movimento inicial vai depender exclusivamente do carrinho. Então, vamos ter aqui, ó, a massa do carrinho vezes a sua velocidade. Agora, ao final, o que vai acontecer? Eu não vou ter apenas a massa do carrinho, eu vou ter a massa do carrinho mais a massa do bloco, e isso tudo vai constituir um único sistema. Isso quer dizer que ao final terão a mesma velocidade, certo? Vamos analisar os conceitos iniciais que temos aqui, pegando só a massa do carrinho, que vale ali então um total de 100 kg, vezes o que temos ali então, a velocidade de deslocamento dele acaba sendo ali de 10 metros por segundo. Agora, o que teremos ali? A massa do carrinho mais a massa do bloco que caiu em seu interior. E isso vai gerar uma certa velocidade final. O que eu tinha comentado com vocês inicialmente é o seguinte, ó, quando você tem o aumento então definido ali da ideia da velocidade, o que vai ocorrer? Então ali você vai ter a variação que você tenha na velocidade vai relacionar com a variação que você tem na massa. Se a massa aumentou, a velocidade precisa diminuir. Então a gente não precisa nem fazer conta para saber que a letra E é furada. Então assim ela não constitui uma base integrante de resultado possível. Vamos avançar aqui. Ao fazer 100 vezes 10, teremos que isso aqui vai dar um total de 1000, certo? Isso, pessoal, vai ser igual. Ao fazer ali então 100 mais 25, isso aqui vai totalizar 125 vezes a minha velocidade final, que eu não sei quanto vale. O que acontece? Ali vamos trabalhar com uma equação do primeiro grau, vamos isolar a velocidade. O 125 que está multiplicando vai passar então aqui dividindo, e isso vai ser igual à minha velocidade V. Ao efetuar essa divisão, o que vamos ter ali? Ao fazer as contas, temos então que dividindo 1000 por 125 vai dar um total de 8 metros por segundo. Então, assim, isso é a constituição que temos dentro desse segmento. Assim, uma dica que eu dou para vocês ali para facilitar a forma de vocês fazerem a resolução, às vezes você trabalha com valores assim que fica até meio ruim para você tá movimentando. Você pode trabalhar por segmentos, então assim, vai aderindo o resultado. Por exemplo, 125 com mais 125 vai dar 250, 250 com mais 250 vai dar 500, com mais 500 fecha 1000, então a gente vai ter um total de 8 composições dessa parte. Aí chegamos ali na resposta de 8 metros por segundo. Pode ser que isso acabe favorecendo vocês em algum momento, até pelo fato de que tem muitas pessoas que ficam habituadas a estar trabalhando ali com a ideia do telefone celular, para estar fazendo cálculo, a utilização de calculadora e às vezes passa batido em algumas informações na hora de estarmos trabalhando com isso. Então você consegue pegar até essa conceituação matemática, deixar mais prático para você estar trabalhando. Veja se isso acaba influenciando para você. Eu particularmente acho bem mais prático estar fazendo isso, ok? Então assim, vamos à tela novamente aqui e temos ali como resposta definida então a letra D. Bom, então assim, o que eu queria trabalhar com vocês nessa aula foi ali retomar noções de força, quantidade de movimento, noções de quantidade de movimento, e o que eu digo para vocês nessa aula foi um compilado da atuação de diversas aulas que já tivemos anteriormente, até para que você consiga ter uma percepção. A física, ela não trabalha de maneira isolada, você tem que as partes delas se integram e se constituem. Assim, é dividido didaticamente entre conteúdo do primeiro, segundo, terceiro ano ou até dentro da mesma série, mas o que é importante é que vocês consigam perceber isso numa totalidade e é essa a intenção que eu venho trazer para vocês, ok? Então, me despeço dessa aula de hoje, um forte abraço e nos vemos numa próxima aula.